Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: qual de vós me ardirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam os judeus: nós dizemos bem que és samaritano e que estás possesso do demônio. Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória, a quem a procure e faça justiça. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu, assim como os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Ou maior que os profetas que morreram? Por quem pretendes passar? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, porém eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós outros. Eu, porém, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apanharam eles pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, sentados. Estamos então entrando no tempo da paixão. Tempo da paixão. Tempo que nós devemos procurar consolar nosso Senhor. Pio XI dizia: nós podemos, de uma maneira misteriosa, mas bem real, consolar nosso Senhor, vivendo nos tempos que nós estamos vivendo. Ou seja, 2000 anos depois de nosso Senhor, os nossos atos podem consolar nosso Senhor, de uma maneira misteriosa, mas bem real. E no tempo da paixão, nós devemos consolar nosso Senhor. Lembremos que quando São João na última ceia, nosso Senhor disse que um dos apóstolos o trairia. E São Pedro então fez um sinal para São João: pergunta quem é. E São João então discretamente perguntou. E Nosso Senhor falou àquele que puser a mão no prato junto comigo. E quando tinha aquelas, os pratos com refeições que eram tomadas assim, cada um pegava a mão. Então, o Nosso Senhor estendeu a mão, Judas também. Então, ali, São João entendeu muita coisa. E entendendo muita coisa, ele estava ao lado de Nosso Senhor. Isso São Pedro pediu a ele perguntar. Então, ele se inclina e bota a cabeça sobre o coração de Nosso Senhor. Um gesto de consolo, para consolar Nosso Senhor. Não era para ele esse gesto, ele era para Nosso Senhor, ele quis consolar Nosso Senhor. Todas essas cerimônias, as orações que nós fazemos, meditações, temos presente esse gesto de São João, que deve ser o nosso gesto também. A igreja nesse momento é traída. E nessa traição contra a igreja é esposa de Nosso Senhor, a igreja é divina como Nosso Senhor, então nós devemos consolá-la, consolar Nosso Senhor. Consolar Nosso Senhor é consolar a igreja. Consolar a igreja através das nossas orações, da nossa atitude, procurar levar uma vida cristã. A gente está consolando a igreja.
No Evangelho de hoje, o trecho é tirado do capítulo 8 de São João. A passagem que foi lida vai do versículo 48 a 59 e termina com a afirmação da divindade de Nosso Senhor. Antes que Abraão fosse, eu sou. E os judeus compreenderam bem, porque antes que Abraão começasse a existir, eu sou. Uma afirmação concisa, sintética da divindade de Nosso Senhor. Eles entenderam e pegaram pedras para matá-lo. Mas antes dessas passagens que nós lemos no Evangelho de hoje, há o começo desta discussão, desta disputa, desta reação dos judeus contra a pregação de Nosso Senhor. Nosso Senhor, quanto mais ele prega a verdade, mais ele encontra oposição. Essa oposição veio muito cedo na pregação de Nosso Senhor. Sua vida pública, de 3 anos, pouco tempo dela ter começado, a oposição se manifestou. Então, nesse capítulo 8, primeiro é descrita a conversão da mulher adúltera. Os judeus vão pedir a Nosso Senhor para lapidar. Vão fazer uma pergunta que é uma armadilha, e se ele dissesse para não lapidar, ele incorreria na culpa de não ter seguido a lei. E se ele dissesse para lapidar, eles percebiam que Nosso Senhor provavelmente não ia lapidar. Então não queria lapidar. Nosso Senhor, ele veio trazer um remédio que vai tornar desnecessário, em parte, algumas penalidades do Antigo Testamento. Então, Nosso Senhor vai dizer aquela palavra: quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. E logo depois entra a passagem, essa discussão, essa disputa, da qual faz parte a leitura de hoje. Nosso Senhor fala para esclarecer os judeus, e certamente esclareceu alguns, talvez até mais do que nós imaginamos. E Nosso Senhor, enquanto estava falando com os fariseus, houve fariseus que se converteram. São Paulo é um deles, mais tarde. E houve pessoas do Sinédrio, Nicodemos, então, quando o Senhor prega, muita coisa se passa, que não está contado no Evangelho, e que depois da ressurreição, depois de Pentecostes, talvez tenha dado o seu fruto, certamente, sem dúvida nenhuma. Os judeus, então, diante do que diz Nosso Senhor, eles reagem com obstinação e cegueira. Cegueira é um mal que lança a alma longe de Deus. E a cegueira afasta de Deus. A cegueira é como que fixa a pessoa longe de Deus. O mundo moderno, ao menos da parte de alguns, de muitos governantes, de muitos homens da igreja, estão cegos. Cegueira. E diante disso, eles vão dizer a Nosso Senhor: nosso pai é Abraão. E Nosso Senhor responde: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Os judeus queriam matá-lo. Então ele diz: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Vocês querem me matar? Isso não é uma obra de Abraão. Os judeus enfurecidos dizem que Deus é o pai deles. E Nosso Senhor vai dizer a verdade.
O Senhor é impressionante, Ele é a mansidão mesmo, mas Ele diz a verdade. E essa verdade não é nada mais impressionante. Vós tendes por pai o demônio. Então diz isso a eles, em face. E quereis satisfazer as inclinações de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. É uma realidade histórica, é uma realidade que está nos fariseus, está também naqueles que mataram os mártires ao longo dos séculos. Eles fizeram a inclinação de seu pai, que é o demônio. A gente lê os martírios, tanto antigos como recentes, a gente vê como vai se aproximando a morte do mártir, que seja nas ilhas da Oceania, que seja onde for. A gente vê, vai lendo, vai vendo que as semanas que vão se aproximando do martírio, aqueles que tramam o martírio estão cegos, estão dominados por uma terrível cegueira e obstinação. E aqui é a mesma coisa. Semanas vão se aproximando, o Senhor lhes diz a verdade, vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer as inclinações de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. Misteriosa palavra. Mataram a vida da graça no seu coração, instigaram Caim para matar Abel, mataram, por assim dizer, seus companheiros, os arrastando na sua revolta, os tirando da vida da graça, da vida eterna. Eles são homicidas. Quando ele diz a mentira, continua nosso Senhor, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todos os grandes hereges foram dominados por esse espírito de mentira. Lutero, Calvino, Ário, dominado pelo espírito de mentira. Por quê? Dominado pelo espírito do demônio. O demônio é mentiroso. O demônio não consegue viver fora da mentira. E se uma alma se deixa levar pelo demônio, ela se torna os espíritos do demônio. Uma alma dominada pela mentira. Assassinato e mentira. Duas características que Nosso Senhor indica, duas características do demônio, indicadas no Evangelho. Os judeus então aumentarão seus ataques, acusando ao Senhor de ser possesso do demônio. Que ousadia! E Nosso Senhor, com grande mansidão, vai escutar a acusação e vai responder, vai dar as razões de que ele não está possesso pelo demônio. Mansidão de Nosso Senhor. Nosso Senhor nega ser possesso do demônio e diz que Deus Pai toma conta da sua honra e que os judeus ultrajam. Essa honra que os judeus ultrajam, chamando de possesso. E a discussão entra na sua fase final, na qual Nosso Senhor dá muitos ensinamentos. Nosso Senhor diz que quem guardar a sua palavra não morrerá eternamente. Eis aí a tradição, eis aí a igreja. A igreja é a tradição, porque transmitiu o que eu recebi. A igreja recebeu tudo de Nosso Senhor e dos apóstolos. E ela transmite os sacramentos, os dogmas. Então, quem guardar a palavra eternamente, a palavra de Nosso Senhor, a palavra da igreja, não morrerá eternamente. Grande incentivo para nós. Os judeus atacam Nosso Senhor, dizendo que agora eles sabem que Nosso Senhor está possesso pelo demônio. Pois Abraão e os profetas morreram, e como ele pode dizer que quem guarda a palavra dele
não morrerá eternamente. Nosso Senhor explica então o mistério do conhecimento que Abraão teve no Antigo Testamento, do mistério da encarnação. Vai dizer, Abraão, ele conheceu o meu dia, ele se alegrou. Os judeus estão furiosos de tudo que diz a verdade sobre Nosso Senhor, que seja de maneira figurada, que seja de maneira direta, tudo isso excita o furor dos judeus. Eles então vão exclamar, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Então Nosso Senhor dá esse fecho. Antes que Abraão fosse, eu sou. Isso aí é grande, essa realidade única da igreja. A igreja fundada por Deus Ele mesmo. Todas as religiões fundadas por homens guiados pelo demônio. E a religião católica fundada por Deus Ele mesmo. Por isso que ela é divina, ela é eterna. Logo antes da paixão, Nosso Senhor deixa bem claro sua divindade. É por causa da afirmação da sua divindade que Ele será crucificado. Nós devemos afirmar essa divindade diante do mundo cada vez mais descrente. Muitos estão descrentes porque não receberam uma instrução. Deve ter uma pena. E podendo, devemos auxiliar, esclarecer. Mas como um todo, o mundo moderno se move na direção oposta à de Nosso Senhor. E se opõe a Nosso Senhor. Porque homens que não têm a fé católica, homens que não têm amor de Nosso Senhor, tomaram a direção de muitas coisas, tanto a política quanto na religião, e esses homens dominam a marcha geral de muita coisa, nas universidades, nas escolas, nas leis. E isso cria uma situação de apostasia. Então, pensamos em Nosso Senhor, que nos dê a graça de guardar a fé e de ajudar a outros a encontrá-la, ou reencontrá-la. Todos os missionários martirizados o foram por causa da divindade de Nosso Senhor. Então, durante a paixão, contemplemos esse mistério, e esse duplo mistério. O Senhor é Deus e homem. Se Ele não fosse homem, Ele não poderia morrer na cruz por nós, não poderia pagar por nós. Deus poderia perdoar tudo sem nada, mas Deus é o mais perfeito, mas satisfazendo ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia, e tomar a nossa natureza. E enquanto o homem, tal como nós, com os nervos, com o coração, com todos os sentimentos, com as paixões humanas, com inteligência, com vontade, então esse homem, enquanto homem, ele morreu por nós, para que, enquanto homem, ele pagasse pelo pecado de Adão e Eva e pelos nossos pecados pessoais. Então, se ele não fosse homem, não seria dessa maneira, não pagaria por nós. E se ele não fosse Deus, esse pagamento, esse sacrifício, não teria um valor infinito. Então, Nosso Senhor é Deus e homem, para pagar pelos homens e pagar um preço infinito. Então, nessa semana agora, essas 2 semanas, adoremos Nosso Senhor, adoremos a sua disposição, a disposição da providência, né? Do plano de Deus, que nos amou a ponto de dar sua vida por nós e deu sua vida com morte de cruz. Que a Virgem Maria nos acompanhe e nos ensine a consolar o coração do seu Filho. Pai, do Filho e do Espírito Santo.